nos ajudar, nos ajudar a encaminhar um documento para o lugar certo, a gente de repente vê uma luz no fim do túnel. Sim. Obrigada, companheira, pela participação. E agora o companheiro Roberta, vem aqui para frente que a próxima é você. Está com vocês aqui. E o Alain, esse jovem petropolitano. Preparou o café da manhã. Quando a dona Wanda chegou, já estava mais ou menos caminho andado. Depois os dois se grudaram ali para preparar o almoço. Eu não sei não, mas foi aquela delícia. Eu só comi uma vez que eu fiquei envergonhado. Mas se eu não estivesse com vocês aqui, eu ia comer 3, 4, 5 vezes, né? De tão gostoso que é. Brincadeira à parte, mas é com sinceridade o meu agradecimento a eles, porque Alain e dona Wanda, no final disso daqui, vão haver algumas críticas, mas também muitos elogios. E geralmente, das coisas boas que acontecem, atribuem logo as pessoas que estão... E aí, todos felizes? Sim. Almoçaram? Conheceram o sítio? Conheceram a cozinheira, né? Que fez a comida gostosa pra gente. Então vamos continuar com a nossa programação? Vamos, gente! Vamos começar então. Então vamos compor a mesa novamente com o presidente da FAMP, senhor Eduardo. O antigo presidente da FAMP, senhor Vitor Campos. O vice-presidente da FAMP, senhor Alonso. Presidente de Iniciativas de Mudanças Brasil, Reginaldo de Souza. Presidente do Conselho Fiscal de Iniciativas de Mudanças Brasil, Ana Marcondes, mas ela disse que vai se sentir contemplada sentadinha ali, tá? Então sinta-se aplaudida. Professor Jefferson. Eu também senti contemplado porque eu tô aqui. Tá bom. E o doutor Rogério. Doutor Rogério. Tá. Ah, doutor Rogério. Doutor Rogério, por favor. Agora, nessa segunda parte do nosso programa, a gente vai querer conhecer um pouco mais sobre a FAMP e um pouco mais sobre cada um de vocês, tá bom? Vou passar a palavra para o senhor Eduardo e ele vai fazer as honras da casa. Bom, pessoal, boa tarde mais uma vez. Quero agradecer aqui de primeira mão hoje o presidente da iniciativa privada, porque se não tivesse ele, eu não estaria aqui com vocês, senhor Reginaldo. Gostaria de agradecer aqui o Vitor. Se não fosse pelo Vitor, antigo presidente da federação, se não fosse por ele, não estaria aqui na federação também, na FAMP. É o meu vice-presidente hoje, senhor Alonso, o meu amigo que eu conheci esse ano, mas de muito respeito, doutor Rogério, que é representante da OAB e auxilia a federação nos pontos mais críticos que a gente sempre tem na discussão em eleições e alguma coisa. Queria passar para vocês o seguinte, o senhor Reginaldo pediu para a gente falar um pouco da FAMP, né? A Joelina também. Mas quando eu cheguei na FAMP, a FAMP já existia, né? A FAMP foi fundada em 1985, né, Vitor? Antes tinha outro nome. E então, como eu cheguei na FAMP em 2017, né? Sou muito novinho ainda, então eu vou passar primeiro para dar alguma fala sobre a FAMP antes de 2017, que o Vitor, com certeza, tem toda a propriedade de poder falar e nos ajudar aqui de como foi o início, né? O meio
E agora, atualmente, como eu estou presidente. Tá bom, gente? Só para a gente ter uma palhinha que eu sei muito, mas vou continuar aprendendo com o Vitor. Tá bom, gente? 2 a 99 anos, eu acho que vai. Sexo. Aí depende. Mesmo. Aí você viria aqui no sítio ministrar esses ensinamentos ou o pessoal teria que ir ao SAMU? Vamos fazer aqui. E não, Reginaldo? Ô, Reginaldo! Aí o nosso acervo, o nosso... Ô, Roberta! Vem cá, Roberta! Pois é, aqui, Roberta. Aí a gente pega o povo ali do Neilo, olha só o curso que ele pode oferecer aqui. Do SAMU. Capacitar as pessoas para, numa emergência, socorrer outras pessoas. Iniciativas de mudanças. Então, mas cadê teus contatos? Já não nem pode não. Gente, e só tem celebridade aqui hoje, vocês já viram? Se é da Jana, já tenho contato. Gente, mas olha, já rendeu demais essa reunião de hoje. Olha, muito prazer em ter me conhecido. Obrigada por você ter colocado à disposição todo esse trabalho. E com certeza é a primeira vez que tu entra aqui, mas tu vai voltar, viu? Como eu falei, à tua disposição, nós temos, o SAMU hoje tem um grupo de voluntários, amigos do SAMU, que são pessoas de comunidades diversas que já treinam, já fazem esse trabalho conosco. Tá? E se vocês precisarem, se vocês forem fazer algum tipo de evento, alguma recreação para um número expressivo de pessoas, e fica difícil, não existe a possibilidade de deslocar uma ambulância para cá, mas a gente consegue deslocar um grupo de voluntários com material e equipamento para ficar aqui para dar um suporte para vocês. Lembrando que 4 de agosto a gente vai ter a festa. Então a gente já pode começar a escrever o pessoal? 5 de Para essa dinâmica 5 aí? de agosto. Sem problema algum, mas precisamos. Roberta, o acervo é contigo. Celeiro. Então, Tá, eu só preciso trabalhar com agenda. Se a gente conseguir fazer uma agenda, eu consigo colocar na programação anual do Núcleo de Educação Permanente e fazer sem problema nenhum. mas a dica foi dada. A gente vai conversar agora, vamos nos organizar bonitinho para saber como a gente vai fazer isso e lhe chamar. E dia 5 a gente tem uma festa caipira aqui, dia 5 de agosto. Está sendo convidado. Obrigado. Tá bom. E vamos deixar juntos, então. Se Deus quiser. Prazerzão, tá? Tudo de bom. Uma luz da Mangueira, que apesar de ser uma associação, tinha uma estrutura de federação. Aí eles começaram a me explicar. O objetivo principal da associação de moradores é a associação ser legitimado pela justiça, você fazer uma ata e ter um CNPJ. Porque você, quando consegue ter esse registro cartorial e o CNPJ, você começa a fazer parcerias com o poder municipal que já existe, o estadual, o federal e com ONGs nacionais e internacionais. Por isso que tem muita resistência, a gente percebe, de forças políticas não apoiarem o crescimento das federações e associações de moradores, porque se elas crescerem e souberem a força que elas têm, elas não vão precisar mais desses canais aí que a gente conhece aí no dia a dia, né? Que para trocar uma lâmpada tem que fazer uma peregrinação e tudo. Aí quando eu conheci na Mangueira, a estrutura da Mangueira, a Associação de Moradores da Mangueira, é uma coisa fantástica. Eles tinham parcerias internacionais, moradores tinham bolsas de estudo internacional para estudar na Europa, tinham contatos com ONGs, tinham parcerias com o governo federal, porque você, para fazer uma parceria, você tem que estar legitimado, você tem que ter o registro cartorial e o CNPJ. Por isso que é tão importante a gente conseguir isso. Quando uma associação tem essa legitimidade, ela tem um crescimento fantástico, porque as pessoas não têm noção do poder que elas têm, né? Então, no dia que eu acho que as associações de moradores, movimento comunitário, entenderem isso, elas vão ter um crescimento gigantesco e vai reverter isso nas suas próprias necessidades, suas próprias carências, que hoje a gente conhece, já passaram vários políticos, vários prefeitos aqui pela cidade, e os problemas praticamente continuam os mesmos em várias associações, né? Foram umas maquiagens uma vez ou outra. Então, eu acho que o Eduardo está de parabéns, eu acho que a gente tem que continuar nesse caminho, tendo como prioridade a gente tentar fazer esse registro cartorial e CNPJ. A gente sabe que é difícil porque, infelizmente, é necessário dinheiro para a gente poder fazer esse registro, né? Antigamente nós tínhamos
uma parceria com Defensoria Pública, que faziam para a gente, mas teve política no meio aí que acabaram impedindo que a gente podia até reativar agora, né, Eduardo? Tentar fazer isso para a gente poder legitimar o maior número possível de associações de moradores. Porque a FAMP, tendo o seu registro cartorial e CNPJ, ela pode ajudar associações que no momento não estão. Mas a ideia fundamental é conseguir ampliar isso ao máximo, porque quanto mais associações estiverem fortalecidas, a nossa força aqui na cidade vai ser muito maior e a gente vai conseguir resolver muitos problemas que a gente vê que perpetuam por vários anos, décadas, né? Que a gente vai nas comunidades e vê que não consegue muita coisa. Então, eu acho que hoje é um dia histórico, a gente pode crescer muito hoje com essa parceria e eu acho que a gente tem que continuar o caminho que atualmente está com o Eduardo, né? Que vai provavelmente ter uma eleição ano que vem. Já mudou muito. Da minha época para agora tem muito mais pessoas participando. A gente tem que dar sempre espaço para as novas pessoas que aparecem, né? Porque também antigamente a FAMP tinha esse problema, antigamente eram as mesmas pessoas que estavam 20, 30 anos, né? Eu acho que o importante da FAMP é a formação de novas lideranças, né? Quanto mais lideranças a gente tiver, mais forte vai estar a associação de moradores e mais forte vai estar a cidade e a população. Então, eu acho que estamos de parabéns todo mundo. No que eu puder ajudar, eu vou poder ajudar sempre, né? Infelizmente eu trabalho no Rio, eu tenho pouco tempo para ficar aqui, mas quem sabe se dentro de pouco tempo eu não retorno e participo mais ativamente, né? E agradecer ao Eduardo aí e a diretoria e as pessoas que estão aqui presentes por ajudarem a FAMP, né? E o movimento comunitário a estarem crescendo cada vez mais. Muito obrigado. Lideranças comunitárias para ter um diálogo juntamente com a segurança pública de Petrópolis e que foi frustrado. Por quê? Porque a história diz o seguinte: eles se juntaram, né, para elaborar políticas públicas de segurança para as comunidades e a grande maioria dos sobrinhos, dos filhos, dos líderes comunitários foram presos. Porque o que eles queriam eram informações sobre o que estava acontecendo dentro dos bairros. Então, assim, hoje eu já levei algumas demandas não, né? Reclamações para o Conselho Comunitário de Segurança Pública. E quando a gente chega lá nesse Conselho Comunitário, o que a gente tem é o comandante falando das metas cumpridas. Eles trabalham por metas. Talvez algumas pessoas aqui já tenham feito parte desse conselho. Olha, esse mês a gente prendeu 300 por tráfico. Olha, esse mês a gente prendeu tantas quantidades de droga. Esse mês a gente conseguiu bater a meta de assalto. Então, é um conselho que trabalha por metas. É um conselho separatista, porque eles dizem que, e eu falo com propriedade, o que eles dizem é que a gente não pode dar esmola para ninguém que está na rua, e ninguém está na rua pedindo dinheiro ou pedindo esmola porque quer, pede porque precisa. Nós que somos militantes políticos sabemos, políticos não, militantes da militância comunitária, sabemos o quanto é importante um prato de comida, né? E já levei algumas demandas para lá, então eu quero deixar bem claro aqui que eu não reconheço esse Conselho Comunitário de Segurança Pública como um Conselho Municipal de Segurança Pública que possa discutir segurança pública de fato para a nossa comunidade, com paridade aquilo que a gente precisa dentro da comunidade. Então, assim, para a comunidade, a única coisa que serve é para eles saberem quem é o dono do tráfico, onde guarda a droga, e a gente tem, e isso aí, essa política, se fosse boa, o Brasil estava maravilhoso. Então, é só essa, assim, é um conselho que eu não faço parte. Eu faço parte do COMPI, quando eu posso, eu estou no Conselho, eu participo, sou integrante do CONDI como vice-presidente, faço parte de outros conselhos também, vou no Conselho da Saúde, mas o Conselho Comunitário de Segurança Pública é feito pelo comércio e policiais. E empresários
de elite, tá, gente? Ou a gente... A proposta é a seguinte: ou a gente inflama, ou então a gente luta por um Conselho Municipal de Segurança Pública de fato. Beleza, agora eu não vou falar para todas as associações, se o cara for contra, não tem como. A Assembleia é soberana e ela pode aprovar a decisão a qual foi feita naquela Assembleia. A Assembleia acatou, beleza, então pode botar dentro. Agora a Assembleia não acatou, ou depois de passar algum tempo alguém reclamou, que esse alguém que é um morador pode fazer isso, né, doutor Gério? Que ele chame em assembleia um grupo de moradores que aprovem lá que o presidente ou o diretor possa ou não estar dentro da associação de moradores. Se a assembleia aprovar que não pode, o que pode acontecer? O presidente da associação de moradores vai optar. Ou ele fica com o cargo público, ou ele fica com a presidência da associação de moradores. Provavelmente ele vai optar pelo cargo público, porque é o salário dele. Mas aí quem deve assumir é o vice-presidente. Faz a carta dele, ele sai, o vice-presidente entra e fica e toma o lugar do presidente. Uma pergunta. Aí ele saiu, ele foi ficar no cargo público. Ele é afastado? Licenciado, ele se licencia, porque o cargo público ele pode ocupar durante 1 mês, 2 meses ou 4 anos, né? E ele pode voltar? A qualquer momento, se ele se afastar. Agora, o mais importante que as pessoas não sabem é o seguinte: para a pessoa se licenciar, tem que estar escrito no estatuto da associação. Se no estatuto não estiver falando nada, a pessoa não precisa, ela sai se ela quiser, porque o que rege é o estatuto. Se o estatuto estiver dizendo, a pessoa pede uma licença e se afasta. Mas se não tiver nada dizendo, a pessoa pode optar se ela se afasta ou não, se vai interferir na comunidade ou não, né? Porque às vezes nem interfere, mas se for uns cargos assim, políticos, comissionados altos, acaba interferindo, né? Mas na maioria dos casos é difícil, porque as pessoas, tem algumas pessoas que entram para usar a comunidade para conseguir o cargo, né? Mas se não for... Oi. Tá, mas aí é o estatuto da associação, vamos lá. Se tiver uma cláusula não deixando essa questão, caso um queira colocar ou não, né? Essa possibilidade, não existe algo jurídico, doutor, em que possa o estatuto, na alteração estatutária, colocar a cláusula. Pode fazer uma Assembleia Geral, né? Então, mas aí nessa Assembleia Geral, já alterando o estatuto, na alteração estatutária, né? De acordo com o estatuto, tem que ter um número mínimo sim, para fazer 50% mais um quórum, parará. Mas nessa alteração estatutária, não tem como criar, com a aprovação da Assembleia, que não haja essa discrepância de que, porque tem cargo público, não pode. Se um for contra, não pode ter algo mais diretivo. A Assembleia é soberana, que a Assembleia então, mas é nesse sentido que for... É o Estatuto e a Assembleia. sentido dúbio, entendeu? O Estatuto e a Assembleia são soberanos. Estatuto, né? O que eles decidirem, o que tem que seguir o Estatuto e a Assembleia. Sem cúmplice, né? Boa tarde a todos. O funcionário público ele não é impedido de participar de movimentos populares, de forma nenhuma. Então ele pode se vincular a qualquer entidade. Não há nenhuma vedação. O que existe é uma previsão legal que proíbe uma entidade que tenha um servidor público como parte de sua diretoria de pactuar com o município, o Estado ou a União no sentido de receber do ente público qualquer tipo de recurso. Tá, é outra história. Entende? Então a única vedação legal é essa. Tá, é outra história. Essa parte mais política, que aí já tem a ver com essa influência, Cargos comissionados. essa influência que a gente sabe que existe, que às vezes é uma coisa que tem essa... É um capital político que às vezes as pessoas se apropriam para negociar em proveito pessoal.
Não é? Então, isso existe. Sim, isso é real. Com relação a isso, também não existe nenhuma previsão legal. Eu vou ser um pouco breve, porque sempre vamos adiantar da hora, né? As pessoas têm compromisso, né? Eu estava reparando aqui, ali no fundo daquela parede, isso aqui na verdade era uma sala de cinema, né? Era uma sala de cinema que... O projetor era lá atrás. Eu achei interessante que eu fui cinéfilo muitos anos, eu participei de vários clubes, até gostei, me identifiquei logo, né? Agradecer também aos nossos anfitriões pela oportunidade de usar o espaço, que eu acho fundamental. Eu acho até que hoje, esse dia, é um dia muito especial para a FAMP, que eu acho que está nascendo hoje uma grande parceria entre nossos dois grupos, na federação e associação. Uma associação, inclusive, que tem até cadeira de assento na ONU, eu não sabia, né? Conversei com eles agora. 18 mil hectares praticamente aqui, o espaço todo, quer dizer, muito, muito bonito isso aqui. Eu não conhecia, eu sabia que tinha um sítio de São Luís, mas não sabia a dimensão, a história, a grandiosidade que é esse espaço que a gente está fazendo uso agora, né? A FAMP mesmo começou em setembro de 78 com outro nome, né? Era um grupo de comunitários, ajudava as associações. Aí em 78 que ela começou a mudar para a federação, para aglutinar todas as associações de moradores em Petrópolis. A FAMP teve várias fases, vários momentos, né? Eu entrei assim para ajudar mais ativamente no começo da década de 90. Aí no final da década de 90 eu me afastei um pouco, porque a FAMP mergulhou numa fase de participação política, foi praticamente controlada por prefeitos, políticos, e desgastou muito, né, a federação. Eu não vou citar nomes de pessoas nem nada, mas tinha um patrimônio enorme, tinha carro, tinha uma estrutura fenomenal que desapareceu para a noite para o dia. Até hoje ninguém sabe dizer o que aconteceu. Infelizmente, né, é uma coisa que acontece. E quando eu assumi, eu fiquei praticamente sozinho, porque era eu e a Marilei que tocamos a FAMP durante uns 2, 3 anos. O resto da diretoria desapareceu tudo, as pessoas acabavam de se afastar, uma coisa natural que acontece até nas associações de moradores, a gente sabe disso, né? A gente é eleito, depois de um tempo as pessoas começam a se afastar, sobra tudo no colo do presidente ou de uma outra pessoa, então é uma coisa normal. Agora, felizmente, com essa nova gestão com o Eduardo e a diretoria foi eleita, né? Nós começamos fazendo uma coisa que eu sempre falei para o Eduardo, que o Eduardo felizmente apoiou, que foi a união da FAMP com o Fórum, né? Que tinha uma divisão, um racha na cidade que acabou. Porque eu acho que a gente, quando tem um objetivo comum, que é a comunidade, o Fórum das Associações de Moradores. Quando a gente tem um objetivo comum de querer fazer uma melhoria para a comunidade, a gente consegue crescer. E está crescendo, a FAMP agora está num momento de crescimento. A gente nota isso aí pela participação de pessoas aqui hoje, né? A gente vê que é um crescimento positivo, né? Temos que aproveitar o momento. Acho que uma das características dessa gestão agora é essa união, né, em torno dos comunitários, sem participação política, sem participação de religião, nada. Cada um tem o seu particular, mas a FAMP agora está de parabéns, que é uma apartidária, não participa de movimentos, partidos, de nada. Por isso que ela está crescendo. Quando eu participei da FAMP pela primeira vez na década de 90, o que me motivou mais, porque na época eu via que tinha muita falta de estrutura, aí eu comecei a conhecer outras federações e associações. Eu fui no Rio, né? Uma coisa que eu gostaria de falar, eu trouxe aqui para falar sobre o regulamento. O que acontece muito nas eleições de associações de moradores. Às vezes nós temos tudo o que fazer na hora de uma eleição, mas não temos regulamentado. Então, eu, como presidente da federação, levei a diretoria da federação e nós fizemos um regulamento de como proceder em uma associação de moradores. Eu tenho aqui, quando a gente vai fazer a primeira assembleia, a gente já leva logo o regulamento. Porque lendo esse regulamento, a comissão que vai ser escolhida
nessa Assembleia já vai estar ciente do que e como vai ser feito esse regulamento. Nós tínhamos tudo de cabeça e é muito importante que a comissão, quando é eleita dentro da federação, dentro da associação, a gente faz juntamente com a FAMP a leitura desse regulamento na Assembleia. Então, na Assembleia, todos os participantes, quem vai montar a chapa ou não, já vai ficar ciente de todo o procedimento que vamos ter como comissão e FAMP naquele processo eleitoral. Outra coisa que eu gostaria de mostrar para vocês é mudança, gente, que a gente vai tentando mudar com o tempo e buscando a melhoria, porque antes era feito de uma maneira, hoje de outra maneira, amanhã pode ser que seja feito de outra maneira. Eu, por exemplo, enquanto estiver na FAMP, eu vou tentar buscar o melhor, o mais correto, o mais democrático e o mais eficiente, né? Por isso eu estou lá. Se eu assumir um compromisso hoje de estar dentro da FAMP, então eu tenho que buscar o melhor para a federação, o melhor para a comunidade, o melhor da associação que foi eleita, seja ela qual for. Seja ela defende lado A ou B, importante é ter feito um processo eleitoral a qual seja eficiente e depois o presidente que foi eleito lá, que escolha os seus caminhos de preferência que atenda a toda a comunidade. Hoje, quando a gente vai fazer a eleição, na assinatura do livro, eu nem uso mais o livro. A gente anota o nome da pessoa, um documento de RG ou CPF, ou se o cara não tiver nenhum nem outro, pode ser a carteira de trabalho, que tem normalmente hoje, tem até o CPF, RG, tudo dentro dessa carteira. E a assinatura do rapaz do lado, do morador, né? Então aqui fica muito mais eficiente. Eu fiz lá no Alto Independência, é muito mais difícil de burlar, muito mais difícil de uma pessoa votar 2 vezes, desde que seja feito corretamente. A gente costuma, se o cara tiver o CPF, souber de cabeça, a gente busca, tem um site, né, que busca o nome da pessoa. Site da Receita, dá para buscar, conferir se a numeração está certa, né? Então, por exemplo, eu fiz essa eleição lá no Alto Independência, que são milhares de moradores lá, mas teve poucos votos, mas votos que foram seguidos rigidamente certos, né? Teve eleição que às vezes a pessoa vai e vota uma vez, depois vai e vota de novo, e com isso aqui fica muito mais difícil fazer burlar a eleição, né? Então quem ganhar vai ser aquele mesmo que vai ganhar. Então por isso nós confeccionamos essa maneira de trabalhar. Amanhã nós temos uma eleição lá na Vila São Jorge. A Viviane está aqui, graças a Deus, ela está aqui, ela vai me acompanhar lá. Temos a comissão lá parece que vai ser chapa única. Parece não, vai ser chapa única. Mas eu acredito que vai ter muito não lá também, porque tem uma outra comunidade que está querendo fazer uma outra eleição mais tarde, não sei. Aí, mas com certeza vai dar tudo certo lá. Eu acho que dá para fechar aqui. Quero agradecer aqui mais uma vez a associação, no nome do Reginaldo, né, aqui da CIF São Luís. Acho que está todo mundo mesmo muito cansado. E Só queria ressaltar, falar sobre o Conselho Comunitário de Segurança Pública. O Conselho Comunitário... Quer falar aqui, Viviane? Sim. O Conselho Comunitário de Segurança Pública não é um conselho municipal. A correia dele já estava solta e saiu por relaxamento de prisão. E dia 18 agora, eu estava na minha casa, estou falando como presidente da associação, como mãe. A gente fez foi um dia de domingo e a gente já tinha um mês que meu filho estava na rua e a gente estava no almoço, né, de uma lasanha que a minha filha fez, e a polícia entrou dentro da comunidade, foi para a reserva, entrou na casa de um monte de gente, porque dentro dos condomínios, se tiver algum suspeito de tráfico,
Ou eles vão diretamente no suspeito, mas eles não vão meter o pé na porta da casa de ninguém que é rico. Mas dentro da comunidade eles entram. Eles entram, a mãe pode estar amamentando, tinha uma moça que estava operada, estava se recuperando, e eles entraram dentro da casa dela. Meu filho estava soltando pipa na laje. O mesmo policial que prendeu ele há 1 ano atrás viu ele em cima da laje e falou que ele estava na laje porque ele estava pulando de laje em laje e ele estava roubando. Meu filho disse: aqui não é lugar de vocês entrar porque aqui é casa de morador. Ele: você é morador daí? Sou. Meu filho desceu e o meu filho está preso. Então, a situação dentro das comunidades é importante. Eu estou falando isso porque eu tenho que aprender a não me envergonhar da nossa história. Porque eu sou 1 milhão, eu represento muitas. Eu represento muitas mães, eu represento muitas mulheres. E é o que está acontecendo dentro das nossas comunidades hoje. Nós não somos donos de nada porque eles entram dentro da nossa casa, invadem a nossa casa, ainda dizem que nós estamos errados, implantam droga para os nossos jovens e tiram de nós a oportunidade de ressocializar nossos filhos. Meu filho veio cheio de mania de uma sociedade a qual colocaram ele lá dentro. Ele veio cheio de mania de cadeia, que eu entendo que é uma sociedade, e a gente estava com amor tentando tirar esses costumes. Ele estava devendo tráfico R$13 mil, porque como a traficante perdeu o dinheiro, caiu tudo em cima dele. A luta, né, de uma liderança comunitária, vice-presidente de um conselho, ativista feminista, ter essa impotência é muito difícil. E eu sei que muitas aqui se identificam de alguma forma. A mãe do fulano, aconteceu isso com ela. A mãe do ciclano, aconteceu isso com ela. Então, o que eu gostaria de propor hoje, eu estava falando com o Elton hoje, é que eu tô com muita raiva, eu tô com muito ódio. Eu não sinto o cheiro do meu filho, eu não ouço a voz do meu filho. Eu não posso fazer a comida que meu filho gosta para ele comer. Eu não consigo comer direito, porque o meu filho não está comendo a comida que eu faço. Então, tô com muita raiva. Eu tô com muita raiva do mesmo policial que prendeu ele, reconheceu ele e prendeu ele. O meu filho, acho que é Michael, não fiz nem questão de... Ele é P2? Não, ele é da Frontier. E eu tô com muita raiva, mas eu gostaria de propor aos líderes comunitários que a gente começasse a fazer rodas de conversas específicas dessas famílias que têm as casas violadas por esses homens dentro do nosso município. E a gente tem que fazer um documento para a gente conseguir levar para a LERJ, para todas as comissões de direitos humanos, até mesmo da ONU, porque a gente não pode viver assim. A gente tem que ter oportunidade de ressocializar, a gente tem que gerar emprego para esses garotos. Já tiraram o direito de emprego, e estão tirando os nossos, porque eu vou fazer uma custódia para o meu filho, só a condução é R$150. Para eu fazer uma custódia não sai menos de R$600 para eu poder dar um pouco de dignidade para ele. Se eu for comprar um saquinho lá na porta da cadeia, é R$1,50. Um pote, se eu esquecer dentro de casa, eu tenho que comprar R$16. Então nós temos aí uma máfia que quer sim que nós pretos, pobres, de comunidade, coloquemos nossos filhos lá. Então, assim, a gente está alimentando essa máfia. Eu cansei de alimentar essa máfia, mas eu conto com todo mundo. Falando do CNPJ. Eu sou Edna Queiroga, estou presidente da Associação de Moradores e Amigos do Quarteirão Suíço. Para quem não conhece, o Caxambu de Baixo. Tá? Começa no centro da cidade,
Santos Dumont e vou até a Rua Flávio Cavalcante, na creche São Chabel. Então, é uma área muito extensa. A palavra é sua. Eu gostaria só que você fosse bem sucinta para que a gente desse a oportunidade de outros companheiros falar. Ok, antes de mais nada, eu sou psicóloga e estive em Santa Catarina como coordenadora de 98 entidades no Fórum DCA, desde a criação do Fórum DCA municipal, regional, estadual de Santa Catarina, no Oeste Catarinense e Meio Oeste. Retornei a Petrópolis devido ao inventário dos meus pais e pensei que um ano voltaria para Santa Catarina. Sou petropolitana, mas já estou há 15, de volta e não retorno, né? E aqui, o que eu coloquei, o que eu aprendi lá em 2001, eu estou vendo acontecer agora no estado do Rio, em termos de OS, OCIPs, fundações, né? A sociedade civil em si. E tive a oportunidade do grande desafio de estar presidente de uma associação de moradores, o que eu nunca fiz, né? E houve a pandemia, como o Eduardo colocou, e logo depois, ano passado, a questão da tragédia. Quis a minha fala, por quê? Porque a área de abrangência da associação, todas as nossas ruas, vilas e servidões foram atingidas com deslizamento de terras, rochas, água, né? A questão da ausência de drenagem, né? Então, houve óbitos. E nós estamos nessa luta em que, desde abril do ano passado, junto ao Ministério Público, a convite da doutora Zilda, né? Na reconstrução do Caxambu. Mas até hoje, quer dizer, já há 16 meses, nós não tivemos nada feito. As casas que estão lá penduradas, há 2 polígonos de embargo, em que até construção acima do polígono de embargo está acontecendo de forma ilegal. Então, eu gostaria muito, né, através aqui da FAMP, através da Associação Brasileira de Mudanças, Iniciativas e Mudanças, né? Um fortalecimento nessa causa estrutural de Petrópolis, porque nós estamos vendo que o verão está chegando, haverão recorrências, né, novos deslizamentos e do jeito que está, né, hoje a água descerá direto. Ano passado as casas estavam na frente, por isso as casas caíram. Agora não. Então a incidência, tudo indica que será 1000 vezes pior. Então eu sugiro também nessa linha, né, a questão de um fortalecimento em ações afirmativas, né, em ações de políticas públicas, né, e privadas, nesse sentido, porque a luta está muito grande. Já estive na LERJ 2 vezes, já estive em Brasília, o Caxambu já está na ONU, e nós não temos mais a quem recorrer, porque nós já tivemos acompanhamento até dezembro de 57 OS, empresas e fundações. Quer dizer, sozinhos nós não estivemos, mas nada foi feito. Então, o que eu peço é o fortalecimento. Então, muito obrigada, Vitor, por sua participação. E agora eu vou passar a palavra ao senhor Eduardo, que vai nos falar mais sobre a FAMP. Então, pessoal, como vocês ouviram as palavras do Vitor, como é que aconteceu desde lá de trás até hoje, né? Sabíamos que a dificuldade sempre vai acontecer, não adianta a gente falar que a gente vai viver as 1000 maravilhas, não vai ser. Eu estou na federação a partir de 2017 a convite do Vitor, né? O Vitor me convidou em 2017, precisou de ajuda. Eu me comprometi em ajudar, né? E eu sabia, quando o Vitor falou, tem muita pouca gente ajudando. Então, falei, vou ver o que eu posso fazer, Vitor. Ele me indicou como secretário. A partir daí, nós começamos a trabalhar.
fazia eleições, eu observava cada eleição, cada processo eleitoral que a gente fazia, tinha pouca gente votando, aquela união era bem dificultosa, né? Mas hoje, em 2023, aconteceu também a pandemia, né? Tem que entender isso, a tragédia do ano passado, né? Aí em 2017, na nossa chapa, estava o Paizão, um mais antigo, né, Paizão? Me ajudou muito em algumas eleições, lá no Santa Isabel, lá com a Andréia, e foi vários fatores que miguaram a participação comunitária nas associações de moradores. Só quero dar uma pausa aqui e voltar um pouquinho antes de 2017, o porquê estou hoje no movimento comunitário, né? Porque eu vim mesmo, não nasci no movimento comunitário, Reginaldo. Eu nasci no movimento sindical, né? Em 2001, eu fui indicado à diretoria do Sindicato Têxtil da cidade. De 2001 até 2011, eu estava na diretoria do sindicato. Aprendi muito, foi muito congresso, muito seminário, muita coisa que eu aprendi no movimento sindical, né? Tem diferença. Pessoal, tem diferença sindical. Se lida com quem? Com o trabalhador, com o movimento, com dinheiro, com negociação coletiva, com tudo isso. Mas a gente aprende a observar. A coisa muito importante é observar o que acontece ao redor. A gente sabe que quando um trabalhador não tem um salário digno, ele não vai estar bem. Então a gente pensa, eu sempre trabalhei nesse sentido, a gente sempre pensou nesse sentido. E quando em 2011, que eu já saí da empresa, que eu me aposentei, eu consegui comprar uma casa na minha comunidade onde eu era nascido e criado em 2000, blá blá blá. Com muito custo consegui comprar a casa e retornei para o bairro Floresta, onde eu estou residindo até hoje. E lá comecei a observar na comunidade a deficiência. Como eu aprendi no sindicato, a gente aprende a observar as coisas, que eu aprendi muito com um rapaz que era presidente do sindicato. Um dia ele me mostrou na janela do sindicato um cidadão dormindo na calçada. Me lembro até hoje. Por que ele me perguntou, fez a pergunta, por que aquele cidadão estava na calçada? A gente tem que observar tudo isso. A gente, às vezes, passa na rua, vê o cara deitado na calçada, não sabe por quê. Por quê? Porque, às vezes, ele não tem uma oportunidade na vida. Então, a gente tem que observar isso. E quando eu fui para a comunidade, comecei a observar muito isso. Eu vou mostrar para vocês aqui, porque é uma evolução de ideia, tá? A gente começou nossas fichas assim, eram 2 páginas, pediam algumas informações, né? Como nome, data de nascimento, idade, umas perguntas assim, e eram 2 páginas. E trabalhar com papel é uma coisa muito complexa para a associação de moradores, né? Ainda mais quando não se tem uma sede, tem que levar o dever de casa para casa, de fato. Então a gente passou dessa ficha para essa, e a nossa categoria nessa ficha é sócio familiar. Por que sócio familiar? Porque uma vez que a pessoa vai se associar, a família dela também faz parte daquele projeto, daquele processo. E na ficha a gente pergunta se tem criança, se a criança estuda, qual a idade da criança, né? E a gente está passando para essa nova ficha agora, um pouco mais atualizada, né? Mas ainda com alguns dados, e sempre associando. Hoje nós temos a base de 140 associados, né? Famílias associadas na base de dados da Associação de Moradores, que confiam no trabalho, que participam do trabalho, tá? E a gente também, esse ano, começamos com esse método de ir atrás da ficha dessa família que compareceu à reunião
a gente carimba, para mostrar que a pessoa foi na reunião, para a gente mostrar para essa família que ela é participativa. Nós tivemos 3 reuniões no ano. Aí eu tenho aqui uma ficha de uma pessoa que compareceu a 2 reuniões. Está aqui os dados, né? Aí eu tenho aqui uma ficha de uma pessoa que compareceu às 3 reuniões do ano. Está aqui os dados. Porque a gente entende que isso é uma forma de organizar e mostrar o trabalho da associação, né? Sem contar que nós temos um livro de reuniões nosso, nós temos um livro de assembleias oficiais, aquele que vai ser registrado no cartório, tudo certinho, e temos um livro de ações sociais na comunidade também. Se a minha contabilidade não falha, estamos na 13ª ação social no ano na comunidade, né? E a ação social é tudo aquilo, não é só as doações não. São ações sociais de mutirão que a gente faz, ação social da saúde, qualquer movimento que a associação venha fazer, a gente está lá contabilizando e registrando essa frequência. Tem ações sociais que são abertas ao público e tem ações sociais que são restritas aos associados. Se eu faço uma festa na comunidade, isso é uma ação social, vou pedir que assine o livro, e uma festa na comunidade pode ser para todos aqueles os moradores, né? Tendo em vista que se eu faço um evento onde eu vou fazer uma festa na comunidade, na barraca, eu quero deixar o lanche para as crianças, eu vou ter um controle, vou ter uma base de que as crianças que vão receber um papelzinho de uma senha ou coisa assim, são as crianças que são associadas, né? E hoje, todo movimento, sempre que alguém vem procurar a associação de moradores para pedir alguma coisa, eu já vou com uma ficha dessa aqui e falo, então, eu só consigo te ajudar se você me ajudar, né? E você preenche essa ficha. E eu te espero na reunião. Se você não for na reunião, uma próxima ajuda eu não consigo te ajudar. Porque é regra que eu só consigo beneficiar os associados, né? E hoje a associação de moradores, ela abrange 100% da comunidade. Nem sempre foi assim. A comunidade, o estatuto não abrangia toda a comunidade. E, ainda na gestão do Eduardo, em 2018, nós fizemos uma reforma no estatuto e abrangemos 100% da comunidade e conseguimos, aos poucos, acabar com aquela cultura de lado A, lado B, né? Uma cultura que todo bairro tem aquele lado A, lado B, e é complexo, se cria não só por lideranças, mas também por outros fatores, né? E um pouco mais agravante, mas ainda assim a gente conseguiu acabar com isso. Hoje a gente faz uma reunião, a última reunião foi em abril, e deu quase 80 moradores na reunião nossa. E nessas reuniões é um espaço de falar, de ver demanda, de ver trabalho social, de ouvir, da comunidade se postar também, da gente resolver os problemas. Hoje eu atuo em dois papéis na comunidade, tá? Além de ser uma liderança comunitária e presidente da associação, eu sou também agente regional, que vem a ser um cargo comissionado na prefeitura e tudo mais, onde eu tenho o dever, não é de trocar uma lâmpada, o meu dever como agente regional é articular todas as necessidades públicas da comunidade ao poder público. Se uma família não tem assistência social, não tem seu CAD único registrado lá, o meu trabalho é fazer com que a assistência social olhe para aquela família. Se uma família precisa do médico em casa, ou por algum motivo não consegue chegar ao poder público, o meu trabalho é fazer a Secretaria de Saúde chegar naquela família. Isso como agente regional. Eu sempre digo que o meu dever como liderança comunitária é suprir as necessidades sociais da comunidade, o acesso à cultura, o acesso à informação, a conscientização de direitos e deveres. Esse é um trabalho que eu acredito ser de uma liderança comunitária, ok? Encerrando minha fala, quero parabenizar todos vocês que estão aqui, quero parabenizar a FAMP por essa iniciativa. Há muito tempo eu já venho conversando com o Eduardo sobre esse encontro de lideranças. Quero parabenizar ao Reginaldo e toda a diretoria por esse espaço, por essa oportunidade, e parabenizar também a minha diretora Michele, que além de ser a nossa tesoureira na comunidade, ela vem assumir a pasta de segurança pública e comunitária. Nessa pasta aqui estão todos os relatórios, todas as ocorrências que acontecem na comunidade, entrada de ambulância, entrada de viatura, relatórios graves
que ocorrem, a gente vai lá e conversa com o poder militar sobre algumas incursões, a gente conversa, então teve uma situação aqui que o morador não gostou, faz no relatório que a gente vai levar isso ao poder público, conversar as portas fechadas, que não pode haver, não pode acontecer. Então a Michele, ela representa isso muito bem. A Michele, ela hoje, ela é coordenadora do NUDEC, o NUDEC esse que teve o resultado que teve na comunidade na época das chuvas, onde não tivemos nenhuma morte, apenas perdas materiais, mas muito porque em 2021, ainda em 2021, tivemos vários trabalhos de conscientização sobre o risco de se manter num ambiente com risco de barreiras, né? Então a Michele fez esse trabalho lá no início e continua fazendo. Quero agradecer a ela, agradecer a toda a diretoria. O Eduardo, ele vem a ser o secretário na Associação de Moradores e também executa um trabalho exemplar com relação à ata, com relação a ofícios, com relação a tudo isso. Eu posso estar lá como presidente, mas sem uma diretoria por trás ativa e competente, creio eu que a gente não ia andar 1 centímetro por ano. Mais uma vez, agradecer a todos vocês aí pela presença. O estatuto pede isso. O cara faz a filiação. Se ele for fazer a desfiliação, nada que impeça também. Então é um direito de livre-arbítrio de cada um se filiar ou não à federação. Gostaria que você levasse uma, o rei, porque a gente tem... O que eu falo quando é filiação? Eu falo muito assim, poxa, automaticamente, quando a FAMP foi lá, fez a eleição, automaticamente a associação é filiada à federação, até porque o trabalho foi tudo feito pela federação, né? Agora, caso eu sei que a Viviane foi a CDDH, né? Lá foi o Correios, Não, foi Robinho que fez. Foi Robinho. Então, por isso que eu peço essa filiação, porque entidade real que pode fazer a filiação é a federação, é a FAMP. Tem o fórum hoje está junto com a FAMP, então tem mais a UDAN, que costuma fazer a eleição. Não sei como é que está hoje, não sei, mas eu gostaria de dar um fechamento, pedir que as associações se filiem à federação. Estou com um formulário. Rosiane, vê se pode, por favor, se entregar, passar para as meninas. Tá. Pessoal, a FAMP, ela vai trabalhar, eu posso falar, né? Claro. Porque a gente tem várias repartições lá, várias comissões. Eu mesmo sou da assistência social. Estou um pouco ausente, mas a gente tem projetos que vai abranger as comunidades que são filiadas à FAMP, né? O que é importante, porque a gente não quer ser só uma federação, a FAMP que faz as eleições. A gente quer ser a FAMP que ajuda em projetos sociais que ajudem de fato as associações. Então é importante que os presidentes de associações se filiem, porque a gente vai estar fazendo esses projetos, vamos estar colocando em pauta a necessidade das comunidades e estar abrangindo os presidentes de associações, as associações que estiverem filiadas, né? E a gente precisa desse levantamento para saber e conhecer as demandas das comunidades, para a gente começar a trabalhar tanto no social quanto no jurídico, né? Isso, Eduardo? Para a gente conseguir fazer um trabalho no macro, né? Dentro das comunidades em Petrópolis. Só assim a gente vai se unir e se empoderar mesmo como associações. Obrigado, Viviane. Então, outra coisa que eu gostaria de falar é o nosso pensamento, né? A gente está conversando aqui com o Reginaldo, de sair daqui com uma próxima data. Claro que hoje nós temos aquele grupo grande do evento, né? Do almoço, né? Tem muita gente ali, e a partir dali a gente pode estar usando aquele grupo para dar mais informações. O senhor Reginaldo estava falando aqui, a gente poderia sair com uma data daqui de uma próxima agenda de uma outro encontro. E eu gostaria de falar com você, estava falando com o Reginaldo,
de esse próximo encontro poderia abranger mais pessoas, tipo lideranças comunitárias. Esse primeiro encontro eu quis fazer mais com presidentes de associações de moradores, porque seria mais fechado aos presidentes, né? Porque se eu chamasse as comunidades agora, as lideranças, ia dar confronto. Então, nos próximos, acho que a gente pode chamar as lideranças comunitárias junto com os presidentes de associações de moradores. O que vocês acham? Eu acho que dá para fazer isso, envolver isso, e vai envolvendo aos poucos quem participa, quem estiver participando, Reginaldo, lá no grupo. No próximo encontro vem mais 10 lideranças. A gente vai acionando eles dentro do grupo do almoço, do café, do almoço que nós fizemos dessa vez. Perfeito? Eduardo, e as outras associações? Porque nós temos outras, né? Que a gente participa de grupos que aqui, né? Então, não estão presentes. De repente, o convite para essas... Então, Edna, eu fiz um convite para mais ou menos uns 60 a 70 presidentes de associação. Mas só que eu afunilei porque quem confirmou, entendeu? Quantas confirmaram? Deve ter mais 30 que confirmaram. Né? Hoje já teve algumas falhas hoje que me ligaram e falaram que não é poder vir em cima da hora. Explicaram, porque é a falta, justificaram a falta, né? Mas a gente vai continuar chamando. Agora a gente chama de novo. Eu acho que aqui vai dar um up, porque o pessoal vai ver. Sim, né? O pessoal... nós que estamos aqui. É bom que divulgue o nosso relato. O que é, do que será. Isso. É importante fortalecendo. Para fortalecer mais o convite, fazer mais o convite pro pessoal. Associações presentes. Isso aí. Porque da Enel, Águas do Imperador, aqueles grupos. Tem muita gente lá, ué. Tem muita gente. Que está no grupo da Enel que não está na Águas do Imperador. Então, Sim. somando, Sim. claro, tem um montão. Essa é a ideia. Mas eu estou na Águas do Imperador. Então, mas você não está na Enel. Não, na Enel não. Então. A Enel Sagaz faz para mim. Então, a gente tem que afunilar mais, reforçar o convite. Eu acho que daqui o pessoal vai entender mais ou menos o que foi dito, qual a finalidade, e assim a gente vai crescendo, o grupo vai crescendo assim. Então a gente está querendo sair com uma data aqui de uma próxima reunião, não é isso, Reginaldo? Pode preencher agora esse papel? Eu acho que o papel pode preencher depois e mandar, né? Pode tirar uma foto direitinho e eu imprimo em casa, se tiver assinado. Lembrar também que nos próximos encontros vai ter que ter colaboração. Sim. Colaboração com almoço, café, com papel higiênico, com as coisas todas. Então, pessoal, é uma pena que muita gente já foi embora. Pois é. Mas a filha a menina falou, né? Não, então, aí colaborar, né? Sobre a colaboração. A princípio, não seria cobrado nada, né? E nós fizemos das tripas coração, né? Para poder montar. Aí eu falei, nós conversamos, eu e o Reginaldo, sobre a possibilidade de alguém fazer alguma doação espontânea para ajudar no que foi gasto. Sabemos que teve um gasto, né? A gente vai ter o acesso ao gasto depois com o seu Reginaldo. Teve a dona Ana, por exemplo, eu sei que ela tirou o franguinho lá da creche dela para trazer, então acho que vai ser muito necessário que a gente reponha esse valor, né? Como? Não sei, 10 de um, 20 de outro, 100 de outro, 200 de outro, e a gente vai conseguindo fazer essa reposição. Eu acho que é basicamente isso. Reginaldo, quer dar mais uma? Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer a todos os participantes, agradecer também ao Eduardo com sua diretoria por possibilitar a gente de viver esse momento. A
questão que o Eduardo está... Qual é o teu nome? Luiz Eduardo Fernandes. E qual é a sua comunidade? Atílio Malate. Atílio Malate. Atílio Malate. Então, você também quer falar sobre alguma demanda que vocês têm por lá, né? A palavra é tudo. Boa tarde a todos e todas. Primeiro, antes de eu falar, eu preciso fazer uma retrospectiva, né, de como eu comecei a minha militância, né, na questão social. Começou em 2011, na época que teve a greve da educação, né, e aí depois também aglutinou a saúde, né, foi na época do governo do Mostrange. Aí, a partir daí, né, eu tomei gosto, né, pelo que aconteceu e conheci vários atores, né, que atuaram na época, Silmar Forte, na época estava atuando, e outras pessoas também. Aí, a partir daí, né, eu fiquei pensando, eu tenho que fazer alguma coisa pela minha comunidade, né? E a minha comunidade estava muito alargada, né? Questão de capina, questão de uma lâmpada, e os demais serviços, né, a prefeitura não ia fazer, né? Então estava assim, largada as traças, né? E aí, eu conversando lá com o pessoal da comunidade, em 2018, né, o Fetel Eduardo que nos ajudou, né, lá com o Biratã, era chapa única, né, na época. E aí a gente formou uma associação. Naquele período também a nossa rua caiu, né, no início da Atílio Malate, foi na época do Bernardo Rossi, né, deu uma mão de obra danada aquilo. E a gente, com a associação, a gente teve forças, né, e a gente conseguiu, né, que eles consertassem a rua, né. Aí tá, esse foi o primeiro ponto. Aí depois deu uma divergência interna, né, da associação. Aí acabou que em 2022 teve outra, né, eleição, foi até o Eduardo também que foi, né? Aí nesse caso, eu, né, e a Lucilene, que é a presidente, e o Juninho da enfermagem, a gente abdicou, né, da associação a qual a gente fazia parte, e montamos nossa chapa. Aí a gente teve êxito, né, e ganhamos a chapa. E aí, a partir daí, né, a gente começou a trabalhar na comunidade, né, os serviços assim, que a gente não tinha até então. Né, que eu acho que é uma coisa que é normal, né, que também me parece que é atribuição do executivo, fazer uma capina, né, botar a capina na lâmpada, botar a lâmpada, corrimão, tudo isso, né, o executivo tem que fazer, mas só que me parece que agora a gente tem uma troca, né, uma deturpação, né, que às vezes vai alguns vereadores, né, para fazer esse serviço e acaba ganhando, né, louvor, né? Me parece que muita gente não sabe disso. Mas voltando atrás, né, do jeito que eu estava falando, em relação à saúde, a gente via que os funcionários da saúde na época, né, que teve essa greve, no caso da saúde, né, a gente tem um plano, né, de progressão, que é o pleno e o sênior. E grande parte desses funcionários, já com 10, 15 anos, não sabia disso, porque esse prêmio, né, quando você faz 10 anos, ele incide mais 10% do seu vencimento. Então é uma coisa que te ajuda. E quando você faz 20 anos, que é o sênior, mais 20%. Então o pessoal não sabia, né, e muitas pessoas perderam isso. E como eu estava de frente, não fazia parte da frente da greve, aí eu comecei a incentivar as pessoas a abrir o processo administrativo, né, para fazer esse requerimento, tanto do pleno como do sênior, né? E aí as coisas foram decolando, mas só que tudo tem um preço, né? Essa questão que eu mostrei, que eu falei, e depois isso veio contra mim, porque eu trabalhava no Nelson de Saep, né? Eu sou concursado já há 20 anos, e aí eu era maqueiro lá na época. Aí eu fazia hora extra. Aí o que fizeram? Cortaram a minha hora extra. Né? Fiquei todo enrolado na época, mas tudo bem, fiz minha parte como cidadão. Então, a questão é essa, a mobilização é isso, né? A gente tem que ter coragem, né? A gente tem que ter perseverança, perspectiva para que as coisas andem, né? Independente de
de represália, porque represália a gente sempre vai ter, né? Atualmente eu estou trabalhando no SAMU, né? Trabalhando de Estado, como o Joel mencionou. Também sou formado em serviço social, não estou atuando na área, e estou me graduando agora em História pelo Unigran Rio, né? Então, assim, lá na minha comunidade, né, eu vejo o seguinte: está largada, né? A gente faz vários ofícios, né? Uma coisa simples, eu mencionei aqui, né, que é questão do executivo, né? A gente não precisa fazer ofício para capina, né? Não é necessário isso. Não precisa fazer ofício para colocar lâmpada, né? Corrimão, coisa corriqueira, né? Mas a gente tem que fazer, mas porque exige isso. Mas a gente está lá, né? A gente, quando assumiu, né, Eduardo lembra, assumimos no dia 29 de maio de 2022. A primeira coisa que nós fizemos foi uma festa junina, que não foi fácil, né? A gente não conhecia nada. Tive muita dificuldade de conseguir o documento na DOPOR, né? Fiquei praticamente 3 meses indo de secretaria em secretaria, né? Uma prosperação danada, o pessoal falando, não, volta depois. Até que no dia eu estava de manhã, né? O Guzmão Tempo saiu lá com o procurador-geral. Eu consegui falar com ele, eu falei, poxa, eu preciso do Nadopor, porque a festa vai ser na semana que vem e a gente está sem esse documento. Aí ele falou, não, vou resolver para você. E pegou e resolveu. Aí eu fui lá na Defesa Civil, aí fizeram na Nadopor, fui e consegui fazer. Mas a minha fala praticamente é essa, né? Eu agradeço o Eduardo, né, já de muito tempo, que está nos ajudando lá. A questão do Dr. Rogério não está aí, mas a questão do documento, né, do CNPJ, do livro ata também está andando, né, graças a vocês, né? Agora o CBDH também nos ajudou muito nisso, né? E é isso, a minha demanda é essa. Vou falar para você, tá? Eu escutei você falando, então te dou um apoio porque eu sei o que você está passando. O seu é 9 meses, não é isso que você falou? Então, o meu são 6 anos da minha luta. Assim, eu não sei o que aconteceu com o seu, eu sei o que aconteceu com o meu. O meu, eu dei tudo. Tudo que ele queria ter, eu dei. Às vezes o meu erro foi esse, dar muito sem ele correr atrás. O meu erro pode ter sido. Então, a consequência é o quê? Até 22 anos, ele foi um garoto excelente. Ele está preso há 6 anos. Então, eu sei o que é a batalha, eu sei o que eu passo, o preconceito. Eles julgam a gente também, entendeu? Sabe disso. O sistema é horrível. Eu estou nesse sistema há 6 anos, tá? Não abandonei, porque minha história é uma história muito coisa. Eu tinha 3 filhos, perdi 2. Então, esse é o do meio. Então, a minha luta com ele é constante. E, às vezes, as pessoas... você deve ver que as pessoas julgam, falam assim, porque o governo banca, eles estão na maior mordomia lá. Não estão, porque quem banca é a família. Tudo. As pessoas, às vezes, não têm consciência, falam as coisas sem saber. As pessoas estão totalmente erradas, porque quem banca um preso é a família. O governo não banca nada, o sistema não banca nada, porque eu banco remédio quando está doente, eu banco advogado, porque eles não dão lá, tá? O meu filho foi segurado, ele foi réu primário, ele ganhou 10 anos e 8 meses como réu primário, entendeu? Ele foi preso, inventaram um monte de coisa, eu morava na beira da rua, falaram que eles foram subir no morro pegando as coisas, sendo que eu morava na beira da rua. Entendeu? E eu tive que ficar calada, porque eu fui ameaçada, que me tiraram até do julgamento, que eu não pude testemunhar a favor do meu filho, entendeu? Então, é um sistema sujo, podre, porque é podre esse sistema. Isso falando da associação, eu sou a presidente do Alto da Serra. Infelizmente, nós tivemos essa tragédia lá, que todo mundo sabe. O Alto da Serra sofreu muito, nós estamos sofrendo até hoje. Onde eu morava, eu perdi 94 pessoas só no meu local, entendeu? Então, assim, continua a mesma coisa, não mudou, entendeu? Eu sou uma pessoa que estou no aluguel social, entendeu? Morava há 30 anos no local,
E nós estamos naquela coisa de saber o que vai ser feito da gente. Entendeu? Porque até agora não tem uma solução para nós. Entendeu? Como é que a gente nem sabe se vai ter. Eu sou muito sincera. Porque eu não dependo de governo, não dependo de prefeito, não dependo de nada. Eu dependo de mim, do meu trabalho, tá? Eu eu sou presidente, não ganho um centavo, tá? Não ganho. O que eu ganho, eu tiro, às vezes, coisas para me fazer. Eu não tenho ninguém do meu lado ali para me apoiar. Eu tive, sim, quando eu fiz lá, eu tive meus pessoais. Só que hoje, nem o meu vice-presidente está do meu lado. Tudo eu corro sozinha, eu batalho sozinha. Tiro o dinheiro do meu bolso. Porque eu não tenho apoio de ninguém, não tenho ajuda de ninguém, não. As pessoas têm, eu não tenho. Eu não tenho cargo político, eu não tenho nada. Entendeu? Poderia ter sim, não vou dizer que não. Que muitos bateram na minha porta me oferecendo. Só que eu sou uma pessoa que eu não me prendo à política. E não vou me prender à política, entendeu? Porque se você se prende a um político, depois você vai ter que dar em troca. Entendeu como é que é? Então eu não quero. A minha pessoa, não quero. Não quero me prender a ninguém. Porque eu quero ter o direito de escolher com quem que eu vou trabalhar, em quem eu vou votar, entendeu? Então só eu penso assim. E sobre coisa lá. Os dois presidentes, tu sabe que é da história, os dois presidentes que entraram não fizeram esse CNPJ. Entendeu? E assim, eu não vou tirar do meu bolso o que eu não tenho, ajuda de ninguém, para fazer. Entendeu? Porque durante 6 anos ninguém fez. Entendeu como é que é? E eu não tenho como tirar. E outra, eu tenho meu filho para ser a falta de alguns reais que vai impedir a gente de realizar. Porque hoje eu tenho essa consciência. Mas quando eu cheguei aqui, eu precisava. Eu não tinha. Ou tinha até para ajudar, mas eu não estava sensibilizado ainda. Então pagavam. Mas no decorrer do tempo, depois de 7 anos, comecei a viajar com eles pelo Brasil. Depois por 8 países. Na Suíça 3 vezes, Estados Unidos, Inglaterra, Espanha, Noruega, Argentina, Paraguai. Eu falei, rapaz, um cidadão de um país de terceiro mundo, de uma favela, e rodando na nata da Europa, na Suíça, de ficar 20 a 30 dias. Com qual condição? Alguém patrocinava, alguém viu isso em mim, não, vai porque mais tarde você vai usar isso. Então, eu não desembolsei nada e também não me faltou nada. E para aqueles que me patrocinaram, também não faltou nada não. E eu tenho certeza que isso é de Deus e não vai faltar nada para ninguém aqui. Continue em frente. As portas estão abertas. Eu aprendi que aqui quem pisa a primeira vez já é parte disso aqui, toma posse, tá? E vamos fazer outros eventos como esse e trazer outras pessoas, porque tem muita gente necessitando de uma iniciativa de mudança. Muito obrigado a vocês. Voltem sempre. O grupo está pronto. A gente vai continuar se comunicando. Não é, Eduardo? E quanto à data para o próximo evento, se a gente não sai daqui com ela hoje, que até discutir coisa e tal, mas a gente vai desenhando isso ao longo do tempo. Eu sugiro entre setembro e outubro, mas pode ser que surja uma oportunidade antes ou depois, mas isso a gente vai discutir ali no nosso grupo e depois a gente vai estar outras vezes juntos aqui e falar pessoalmente. Tá bom, pessoal? Eu gostei muito mesmo. Bom, gente, então está encerrado, né, esse primeiro encontro com o presidente de associações de moradores de Petrópolis. Obrigado a todos, grande abraço e até a próxima, se Deus quiser. We'll be right back.